A Copa de 94 é a que mais divide opiniões. Muita gente fala que essa Copa foi chata, que não teve lá grandes emoções, que não aconteceu nada demais. Mas nesse vídeo eu vou te provar que a Copa de 94 foi importante para a história do futebol como um todo. E ó, só uns spoilers assim do que aconteceu. Maradona foi pego no exame antidoping, um jogador foi assassinado só porque fez um gol contra, teve um monte de recordes sendo batido nessa Copa e alguns deles até hoje não foram superados, e também teve a primeira final da história disputada nos pênaltis. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Os Estados Unidos foram escolhidos para sediarem a Copa de 94 6 anos antes, em 1988. O anúncio, inclusive, rolou no dia 4 de julho de 88, que é o dia da independência americana. Aquelas preocupações que rolam nas Copas, principalmente aqui na América Latina, de infraestrutura, construir estádios, hotéis, campos para as seleções treinarem, nada disso aconteceu com os organizadores da Copa de 94. Afinal, os Estados Unidos já tinham estádios modernos e bem grandes para sediarem a Copa. O maior problema seria convencer a população americana a se animar com a Copa, já que o futebol nunca foi uma unanimidade por lá. Os americanos se interessam muito mais por basquete, por beisebol e pelo futebol americano. Inclusive, a maioria dos estádios que foram usados na Copa eram usados mais para jogarem futebol americano do que futebol. 24 seleções disputariam a Copa e, como sempre, tinham seleções estreantes. Dessa vez, Arábia Saudita, Grécia e Nigéria disputariam a sua primeira Copa do Mundo. A fórmula de disputa seria a mesma das Copas de 86 e 90. E olha aí a FIFA repetindo o mesmo regulamento 3 Copas seguidas, um verdadeiro milagre. As 24 seleções foram divididas em 6 grupos com 4 seleções em cada um. As 2 primeiras de cada grupo se classificavam para as oitavas de final e os 4 melhores terceiros colocados também se classificavam. E já na primeira fase, várias coincidências rolaram em vários grupos. Por exemplo, no grupo D, Nigéria, Bulgária e Argentina terminaram empatadas com 6 pontos. A Nigéria acabou ficando em primeiro lugar por ter sofrido menos gols. Já a Bulgária e a Argentina empataram em gols feitos e gols sofridos. E aí a Bulgária acabou ficando na frente por ter vencido o confronto direto com a Argentina. No grupo E o negócio foi pior ainda. As 4 seleções terminaram empatadas com 4 pontos e com saldo de gol 0. A Noruega acabou eliminada por ter feito só um gol. Já a Itália e a Irlanda empataram em pontos, gols feitos e gols sofridos. E aí a Irlanda ficou na frente por ter vencido o confronto direto contra a Itália. Ou seja, a Itália quase foi eliminada ainda na primeira fase. O grupo do Brasil, que era o grupo B, foi bem mais fácil de resolver. A seleção brasileira ficou em primeiro lugar após vencer Rússia e Camarões e empatar com a Suécia. No grupo A, que tinha os Estados Unidos, os donos da casa, rolou uma das histórias mais tristes de todas as Copas do Mundo. Na segunda rodada, Estados Unidos e Colômbia jogavam no estádio Rose Bowl. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o colombiano Andrés Escobar foi tentar cortar um cruzamento e acabou fazendo um gol contra. Os Estados Unidos acabaram vencendo o jogo por 2-1 e a Colômbia foi eliminada ainda na primeira fase. 12 dias depois desse jogo, o Andrés Escobar foi assassinado a tiros em Medellín, na Colômbia. Até hoje não se sabe ao certo o motivo da sua morte, mas investigações da época apontam que o jogador foi morto a mando de apostadores que perderam dinheiro com a derrota da Colômbia para os Estados Unidos. E apesar do sobrenome igual, o Andrés Escobar e o famoso traficante Pablo Escobar não tinham nada a ver um com o outro. A única ligação, por assim dizer, era de que o Andrés Escobar jogava pelo Atlético Nacional, time que é da cidade de Medellín e um dos beneficiados pelo dinheiro que o cartel colombiano investia no futebol do país. Aliás, quem quiser conhecer mais sobre a história do Andrés Escobar e da ligação do futebol com o narcotráfico da Colômbia, tem uma série na Netflix chamada Gol Contra, que conta bem essa história. Vale a pena conferir. Outra curiosidade que rolou na primeira fase foi no jogo entre Rússia e Camarões pelo grupo B, que era o grupo do Brasil. A Rússia venceu por 6-1 e o atacante russo Oleg Salenko fez uma manita. E você sabe o que é uma manita? Eu também não sabia antes de fazer a pesquisa para esse vídeo. Mas no vocabulário do futebol, uma manita acontece quando um jogador faz 5 gols no mesmo jogo. O russo Oleg Salenko, então, se tornou o primeiro jogador na história a fazer uma manita em um jogo de Copa do Mundo. Aliás, ele é o único até hoje que fez isso. Comenta aqui embaixo se você já conhecia ou não essa palavra manita. Mas só por eu estar te apresentando aqui uma palavra nova no seu vocabulário futebolístico, eu acho que já merece o like aqui embaixo, né? E nessa partida entre Rússia e Camarões ainda rolou um outro recorde. O camaronês Roger Milá se tornou o jogador mais velho a entrar em campo no jogo de Copa do Mundo e o mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo. O Milá tinha exatos 42 anos, 1 mês e 8 dias de vida e mesmo assim meteu um gol. Tudo bem que sua seleção
seleção perdeu por 6-1, né? Mas ele entrou para a história das Copas mesmo assim. E teve um outro recorde que também aconteceu nessa Copa, que foi o recorde de calor. A Alemanha e Coreia do Sul jogaram no estádio Cotton Bowl, em Dallas, com uma temperatura de 46 graus, bem sossegado para jogar futebol, né? E antes que você possa comentar, mas a Copa de 2022 no Catar fez muito mais calor, era deserto e não sei o quê. No Catar, os estádios eram quase todos climatizados, então do lado de fora podia estar 50 graus, que dentro do estádio o clima ia estar bem tranquilo. Mas enfim, lá em 94, a Alemanha venceu a Coreia do Sul por 3-2 e marcou os 3 gols ainda no primeiro tempo. Talvez pelo calor, talvez por ter tomado 3 gols no primeiro tempo, inclusive o terceiro gol foi um baita frango. Mas o fato é que o goleiro da Coreia do Sul, Choi In-yong, pediu para ser substituído no intervalo, mas não só isso, ele pediu demissão da seleção sul-coreana no vestiário ainda no intervalo e se mandou dos Estados Unidos. Enfim, tudo que eu contei até agora aconteceu só na primeira fase da Copa de 94. Então, se você é daqueles que acham que a Copa de 94 não teve grandes emoções, eu acho que você já tá mudando de ideia, né? Nas oitavas de final, o Brasil enfrentaria os Estados Unidos, que não era lá uma das seleções mais fortes, mas eles eram os donos da casa. E aquela preocupação que os organizadores tinham antes da Copa começar, que não ia ter público, que os americanos não iam se interessar pela Copa, felizmente não aconteceu. A Copa até então era um sucesso, com os estádios quase sempre lotados em todos os jogos. E nas oitavas de final, claro, não foi diferente. Brasil e Estados Unidos jogaram no Stanford Stadium para mais de 80 mil pessoas. A seleção brasileira jogou bem melhor no primeiro tempo, mas perdeu um caminhão de gols. E também no primeiro tempo perdeu uma coisa ainda mais importante, né? Um jogador. O Leonardo meteu essa cotovelada na cara do Tabby Ramos e recebeu cartão vermelho direto. Mesmo jogando com um a menos, o Brasil chegou ao gol. O Romário deu um passe na medida pro Bebeto só dar um tapinha maroto para marcar o primeiro gol brasileiro e o único gol no jogo. 1-0 e Brasil classificado para as quartas de final. Em outro jogo das oitavas de final, a Argentina era eliminada ao perder para a Romênia por 3-2. E nesse jogo, a Argentina já não contava com o craque Diego Maradona. Em sua última Copa do Mundo, o Maradona vinha de uma recuperação incrível até ficar em forma para jogar em 94. Meses antes da Copa começar, o Maradona estava acima do seu peso ideal, tinha se envolvido com drogas, tinha atirado com uma arma de chumbinho no fotógrafo, enfim, o Maradona estava causando. Ninguém botava muita fé que ele ia jogar a Copa de 94, mas depois de receber uma proposta de um patrocinador e, consequentemente, receber uma boa grana, o Maradona se internou numa clínica na Argentina e conseguiu recuperar a forma física para chegar arrebentando em 94. Ainda na primeira fase, na partida entre Argentina e Grécia, o Maradona fez um gol e correu para as câmeras com uma expressão que ficou marcada para sempre. Foi quase como um desabafo para todo mundo que não acreditava mais na sua recuperação. Mas no jogo seguinte, contra a Nigéria, o Maradona foi sorteado para fazer o exame antidoping. E outra imagem bem famosa dessa Copa é essa do Maradona saindo de campo de mãos dadas com a médica que o levaria para fazer o tal exame antidoping. E muita gente comenta até hoje que o Maradona foi pego no exame antidoping por ter usado cocaína. Mas na verdade foi identificada na sua urina a efedrina, que é uma substância que ajuda a emagrecer, mas também é um estimulante. O remédio teria sido dado ao Maradona por um preparador físico que estava acompanhando toda a recuperação do jogador até chegar na Copa. E antes que a FIFA pudesse anunciar qualquer punição ao jogador, a Federação de Futebol da Argentina decidiu tirar o Maradona da Copa. E vários meses depois que a Copa acabou, o Maradona foi a julgamento e acabou suspenso por 15 meses. E aí a Argentina, já bastante abalada com a retirada do seu principal jogador da Copa, acabou sendo eliminada pela Romênia nas oitavas de final. Por outro lado, a seleção brasileira avançava para as quartas de final para enfrentar a Holanda. Depois de abrir 2-0 com um gol do Romário e um do Bebeto, a Holanda empatou o jogo com o Bergkamp e o Winter. Mas aos 36 do segundo tempo, o lateral branco, aquele lá que tinha tomado água batizada da Argentina, fez um golaço de falta e garantiu a vitória brasileira e a passagem para a semifinal para enfrentar a Suécia. Num jogo bem duro, o Brasil venceu a Suécia pelo placar de 1-0 com um gol de cabeça do baixinho Romário e se classificou para enfrentar a Itália na final. Brasil e Itália chegavam à sua quinta final de Copa do Mundo, cada um com 3 títulos na bagagem. Ou seja, depois da final, algum dos dois países se tornaria o primeiro tetracampeão do mundo. Num calor de 38 graus, em pleno sol do meio-dia e meia, Brasil e Itália entravam em campo no Rose Bowl para a 15ª final de Copa do Mundo da história. E logo aos 20 minutos, o lateral Jorginho se machucou e o Cafu, com apenas 24 anos, começava sua saga de finais de Copas do Mundo seguidas. Aos 25, o branco manda essa cacetada e o goleiro Pagliuca defende. E no rebote, o Mazinho se enrola todo e fura a bola.
O Romário ainda tentou aos 37 e o Branco de novo aos 42, mas nada de gol no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo melhorou e logo aos 7 minutos o Bebeto, impedido, mandou de cabeça para essa defesaça do Pagliuca. Aos 30, a melhor chance brasileira. O Mauro Silva chutou de fora da área, o Pagliuca quase aceitou e a bola foi parar na trave. Trave essa que ganhou um beijinho do goleiro depois do lance. O tempo normal acabou em 0 a 0 e o jogo foi para a prorrogação. Logo aos 3 minutos do tempo extra, o Brasil quase abriu o placar nesse lance, primeiro com o Bebeto e logo em seguida com o Romário. No intervalo da prorrogação já estava todo mundo morto, depois de quase 2 horas jogando debaixo do sol forte, e aí o Parreira botou o Viola no lugar do Zinho. Aos 4 minutos o Cafu cruzou e o Romário perdeu esse gol quase feito dentro da pequena área. O Viola, que tinha acabado de entrar e era o único que estava descansado, ainda deu uma bagunçada ali na defesa italiana, mas não teve jeito. 0 a 0 e pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. Logo no primeiro pênalti, o Baresi mandou lá na arquibancada. O Márcio Santos tinha a chance de botar o Brasil na frente, mas o goleiro Pagliuca defendeu. Em seguida, Albertini, Romário, Evani e Branco fizeram seus gols. O Massaro foi para a quarta cobrança italiana e o goleiro Taffarel defendeu. O Dunga tinha a responsabilidade de botar o Brasil na frente e não desperdiçou. 3 a 2 para o Brasil. O próximo a bater para a Itália era o Roberto Baggio, o craque da seleção italiana naquela Copa. Se o Baggio fizesse o gol, a disputa continuava. Se o Baggio errasse, o Brasil era tetracampeão do mundo. E você já deve saber como terminou essa história. Vai partir, vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Na comemoração, os jogadores brasileiros homenagearam Ayrton Senna, que tinha morrido 2 meses antes num acidente em Imola. O capitão Dunga ergueu a taça do Tetra e o Brasil, até 2006, seria a única seleção do mundo a ter 4 títulos mundiais. A seleção brasileira voltava para o Brasil com a taça da Copa do Mundo na bagagem e também com umas coisinhas a mais. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo conta que a seleção embarcou para os Estados Unidos com 3 toneladas de bagagem, mas voltou com quase 15 toneladas, ou seja, 5 vezes mais. Os jogadores e a comissão técnica aproveitaram o passeio nos Estados Unidos e trouxeram de tudo. O lateral branco teria trazido até uma cozinha completa, avaliada em $18 mil. Na chegada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Receita Federal queria investigar tudo para que a galera pagasse imposto. Mas o presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, interviu, ligou para alguém lá em Brasília e todo mundo acabou liberado da alfândega e ninguém pagou imposto de nada. Anos depois, uma investigação condenou a CBF a pagar mais de R$45 mil em impostos. E a entidade assumiu a dívida e não cobrou nada de nenhum jogador. Ou seja, o branco pôde ficar com a cozinha dele tranquilamente. E essa foi a história do tetracampeonato brasileiro. E como eu comentei lá no começo do vídeo, muita gente ainda acha essa Copa de 94 meio chata. Comenta aqui embaixo se você é um desses e se você mudou de ideia depois de ter assistido esse vídeo. E aproveita também para assistir algum desses 2 vídeos aqui, ó. Nesse aqui eu conto tudo sobre o bicampeonato da seleção em 62 lá no Chile e nesse aqui, ó, tudo sobre a Copa de 70 e o tri brasileiro lá no México. Eu fico por aqui e até o próximo. Que jogo foi esse?